Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas neste curso para agentes de segurança na abordagem de pessoas do transtorno do espectro autista. Estamos aqui no quarto módulo. Eu me chamo Riva Carla Vieira, sou psicóloga, mestre em saúde mental e atuo na gestão da política de saúde mental, não é? Sou coordenadora de saúde mental e também supervisora da RAPS, Pernambuco. Hoje eu estou aqui para ajudar vocês a pensar um pouquinho sobre essa questão de manejo em situações de crise, não é? Eu acho que a gente pode aqui fazer essa troca importante que faz parte do curso, não é? E muito mais para poder a gente também entender um pouco o que é a situação de crise e como, né, o agente de segurança é importante nessa temática também, certo? Vocês já viram aí o conteúdo, os objetivos do conteúdo, e agora essa videoaula ela vai se restringir mais à prática, realmente, propriamente dita. Quero dizer que estou muito feliz em estar podendo falar de crise aqui com vocês, é algo que me atrai muito, né? E aí, agradeço demais a ESP pelo convite, e vamos lá, vamos seguir. Então, se a gente for ver aqui, a primeira apresentação do slide, né, é essa, né? Situação de crise não necessariamente precisa ser uma situação difícil, mas muito mais uma situação para a gente pensar sobre. Eu costumo dizer que a cada crise a gente evolui no aspecto do conhecimento, a gente evolui no acesso ao sujeito. Então, eu espero que a discussão que seja disparada a partir de agora possa mover em vocês, agentes de segurança, uma possibilidade de manejar e de abordar melhor a crise das pessoas com TEA, tá certo? Então, primeiro, a gente pensa, né, o que é crise em saúde mental diante de diferentes aspectos, né? O conceito é um conceito complexo e multifatorial. A gente sabe que não apenas algo determina a crise, mas aí eu trouxe mais ou menos três possibilidades para que a gente possa pensar, né? O Kaplan fala que a crise pode ser definida como um período de desorganização do sistema aberto. A crise é precipitada por uma ou mais circunstâncias que às vezes ultrapassam a capacidade do indivíduo ou do sistema de manter a sua homeostase. Então, aqui a gente tem uma crise como a ruptura do processo de equilíbrio, né? Do equilíbrio orgânico, do equilíbrio da vida, do equilíbrio das possibilidades. Aqui a gente tem a crise como algo que foge ao que a gente estava acostumado, não é, a presenciar ou a vivenciar. É uma ruptura do equilíbrio, certo? A gente também tem uma outra concepção, né, do Konobloch que traz para a gente também a crise como um lado positivo, né, como forma de significação e temporal e singular de um sujeito que a sustenta. Então, ele desmistifica esse conceito de que a crise é algo ruim, mas a crise também pode ser algo transformador, algo que traga possibilidade de transformação a partir da sua dessa cena, né, que se coloca aí no processo cotidiano, né? E eu gosto também do conceito de Loboski, que ela destaca, né, em suas observações que alguns traços como uma experiência da crise, né, que é seu caráter de inversão, de invasão, que chega a ultrapassar o psiquismo e atingir o próprio corpo, né, a perda da privacidade, o estar exposto, estar à mercê, a irrupção do estranho, onde tudo entra em processo de questionamento, suas convicções fundamentais se abalam. Então, é um conceito de crise onde psicodinâmico, que eu diria assim, né, onde o sujeito ele se desestrutura diante do novo. Né? Então, a gente pode circular aí nesses três conceitos, não é, que eu trouxe assim, de forma a entender só que a crise não é só um conceito. A gente trabalha com diversos autores, né, que pode trazer crise como uma ruptura do equilíbrio, crise como algo importante, crise como uma desorganização que causa no sujeito a partir de valores e crenças até então vivenciadas por ele. O mais importante disso tudo é a gente entender que a gente vai precisar, de alguma forma, a partir desses conceitos, né, que são multifatoriais e que se colocam aí numa crise de estrutura, ou numa crise da psicodinâmica, ou numa crise, não é, como algo que pode ser transformador, é como a gente vai manejar isso. Não é? A gente sabe, trazendo um pouco do caso que aqui vai ser discutido, que foi discutido, né, da Giovana,
a gente precisa primeiro entender que algumas coisas precisam ser operadas, né, no manejar a crise. Não necessariamente com o tipo de crise, mas, no geral, eu diria que manejar crise não é, em primeiro lugar, escutar. Não é? A gente precisa trazer o hábito de, a performance de, a posição de escutar e não banalizar o que o outro diz. A escutativa, né, no processo de crise, ela é o primeiro passo para poder a gente desenrolar ou a gente manejar, não é, qualquer episódio de crise que venha a estar em nossa frente. Então, a escuta qualificada é importante, você acolhe, não é, a partir de conceitos. Eu vou trazer um pouquinho do caso da Giovana para poder a gente se escutar nisso, se entender nisso, não é? O agir através da voz, do olhar ou da condução mesmo. Não necessariamente o agir precisa ser o toque, mas pode ser uma voz, um olhar, uma posição, né, que você possa sustentar essa acolhida. Organizar uma cena, né, um ambiente mais saudável, menos hostil e mais acolhedor. Encaminhamentos possíveis que você possa fazer a partir daquilo que você está vivenciando e se disponibilizando a uma atitude, não é, sobretudo acolhedora, e aí depois o fechamento, né, que é o agradecimento, o reforço positivo, e a justificativa, muitas vezes, do papel profissional. Não é? Esse papel profissional, muitas vezes, essa justificativa olha, eu só posso te ajudar até aqui. A partir desse outro ponto, é outra pessoa, é outro órgão, é outra possibilidade, e justificar por que você não pode, não é, seguir com aquela situação. E sempre pensar que a crise é sempre uma ação coletiva, de várias pessoas, ou do mínimo 2 pessoas, não é, que estão ali presentes numa situação atípica. Eu trago o conceito de acolher, né, como um conceito de, trazendo esse destaque, como protocolo, falso colo, para a gente entender que os protocolos, eles são feitos para garantir o acesso generalizado, não é? Mas que ele se torna, muitas vezes, muito preocupante. Aqui eu não faço uma crítica ao protocolo, todos os protocolos eles são importantes, né, para a gente realmente garantir o acesso universal, mas ele não pode ser um falso colo. Em alguns momentos, né, e aí o protocolo, sendo um falso colo, né, fazendo esse trocadilho, em alguns momentos você vai precisar estabelecer furos nesse protocolo, né? Porque o sujeito ele é sempre soberano. O protocolo é organizativo, ele não é excludente. Então, acolher como forma de protocolo apenas não garante a acolhida. O que vai garantir a acolhida é se o sujeito foi acessado ou não. E aí eu acho que a gente pode pensar isso também no caso da Giovana, que eu vou trazer agora, né, para poder a gente pensar um pouco nesse curso para agentes de segurança. Eu diria que nos diferentes cenários de crises ou crises, né, crise ou crises, a gente precisa considerar algo muito importante. Vocês, que são agentes de segurança no geral, precisam entender que algo novo, não é, ali surge, e a partir desse curso, né, vocês vão poder entender isso também, algo novo surge enquanto conhecimento. Então, considerar intersubjetividades, né, as várias subjetividades presentes numa situação de crise é muito importante. Então, não pensar que todo mundo é igual do ponto de vista do pensamento, da psicodinâmica. Esse é um critério importantíssimo para a gente já pensar que cena de crise é essa, que cenário que essa crise nos leva a pensar e a refletir. E aí, veja, se a gente entende que já tem várias intersubjetividades ali presentes, se interligando, não é? As subjetividades se interligando, a gente precisa fazer a conexão e ligação com outras pessoas. Entender também que a crise do sujeito, no caso de a crise do sujeito é possível, né? A crise de Giovana mostrou para isso. Ela entra em crise, um adolescente, 15 anos, que tem um TEA leve, mas que uma configuração atípica, né? De um cenário atípico na hora do intervalo, entra no processo de crise. Essa crise é a crise de Giovana, que tem especificidades diante da condição de TEA, né? Sinais e sintomas que trazem para a gente já a possibilidade de entender que ali se instalou uma crise, né? Desde o comportamento, né, mais esquivo,
até as estereotipias, que são esses movimentos nos braços, até essa intolerância, não é que a gente chama que é uma questão de acuidade auditiva, né, onde a pessoa realmente tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, essa é a crise de Giovanna, a crise do sujeito. A crise pode ser também do profissional, não é? E aí o profissional entra em crise porque ele está acostumado a lidar com protocolos e o que está fora desse protocolo causa também um desequilíbrio para ele, ou seja, o protocolo é a margem segura do profissional. E o que foge aquele protocolo deixa o profissional inseguro, trazendo aquele conceito de crise, né? De Loboski, causa uma instabilidade no sujeito também, porque foge aquilo que, de regra, ele está acostumado a lidar, não é? Como forma teórica, como forma fechada de lidar com a situação. Então, a crise do sujeito, ela é do profissional, ela também é uma crise que pode ser da instituição. Então, cenários de crise, ele não tem só um tipo de crise. A gente pode ver as diferentes crises acontecendo ali naquele momento. No caso da Giovana, a companheira terapêutica dela, que era a pessoa que estava ali ajudando no recreio, né, no intervalo, também começou a entrar no processo de desorganização, quando viu que não estava sendo amparada no processo da Giovana. Então, se instala realmente uma crise geral, onde é necessário chegar a diretora também fazer essa intervenção, e aí institucionalmente como é que isso se dá, não é? Como é que, a partir daquela situação, que é uma situação atípica, os caminhos e os encaminhamentos vão sendo dados. A diretora chega e, para além daquela situação de crise, a diretora também propõe conversar com o comando, né? Conversar com a instituição maior, que é justamente, a gente chama da crise institucional, né? Muitas vezes a crise institucional ela se dá pela ausência de um diálogo que permite a manutenção e a não transformação das abordagens e manejos, permitindo assim a não evolução social. Então, se a crise de Giovana e a crise do profissional, elas não têm um direcionamento para uma discussão também com as instituições dos agentes de segurança pública, isso também demonstra uma crise institucional. Se a instituição, que não foi o caso, não é, que se apontou, na verdade, a instituição se abriu para a discussão, mas se a instituição diz, não quero discutir sobre isso, porque vou continuar manejando de forma coercitiva e com protocolos, a gente também cria aí uma crise institucional, porque se destoa e se desloca do que a gente entende que é um cuidado intersetorial integral, né, entre diferentes atores, de forma intersetorial, e que cuidam desse processo. Eu até acredito, assim, acredito não, a gente tem experiências muito comprovadas de quando os agentes de segurança, eles trazem para o cenário uma posição integral, a crise ela é muito manejada de uma forma muito satisfatória por todos, porque aí cada ator vai ter seu papel importante, mas não vai ter sobreposições, não é, da atividade, mesmo que sejam atividades de natureza diferente, né? Quando a gente fala de uma atenção à crise em saúde mental, a gente fala desse lugar clínico da crise. E quando a gente fala de uma atenção à crise dentro dos agentes de segurança, a gente faz essa condução mais híbrida, não é? Onde a gente diz, olha, eu sei que você não tem um mandato clínico, você tem um mandato coercitivo, mas você precisa aprender um pouco do que é isso aqui, para não usar a coercitividade, e sim usar o acolhimento, o manejo, as boas práticas, não é? De forma geral, que a gente coloca. E nessa configuração de Giovana, me parece, assim, quando eu li o caso, é que Giovana resolveu a cena de crise, quando ela resolve sair da cena, não é? Ela determina sair da cena. Então, ela soube resolver a crise que estava sendo instituída ali naquele estudo de caso. E aí, gente, é muito importante, porque olhar para a Giovana como protagonista, mesmo diante da sua condição de existência, não é, que traz alguns processos atípicos no relacionamento, isso não significa dizer que ela também não pode protagonizar, não é? Então, Giovana, de alguma forma, ela resolve essa cena quando ela sai, e aí ela dispara a necessidade da escola conversar depois com as instituições, né,
dos agentes de segurança para melhor dialogar sobre isso, para permitir essa evolução social, né, para permitir essa discussão sobre pessoa com deficiência e quais são as necessidades e quais são as possibilidades diferentes sobre isso, né? Então, eu tenho certeza que depois que vocês fizerem esse curso, vocês vão ampliar a capacidade de se relacionar com qualquer pessoa que esteja em crise, não é? Desde uma crise que seja em transtorno mental, necessariamente dito, pessoa com deficiência, ou uma crise pontual realmente que precise de uma abordagem diferenciada. Eu trouxe um pouquinho aqui quando a crise é do profissional, porque a gente está falando para profissionais de agente de segurança, né? Que tem uma função protetiva de conservação do bem-estar social, e é muito importante que a gente possa fazer uma discussão dialogada, uma discussão direta, uma discussão, inclusive, acolhedora. Não é por quê? Porque, como eu falei lá no começo, a gente, às vezes, não tem muita habilidade, porque a gente não teve conhecimento, não é, adquirido, não é, desenvolvido, para manejar o processo. Então, se hoje vocês fazem o curso, já entendem, opa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a escuta ativa, não é? Que protocolo é esse que eu sempre apliquei, mas dessa vez eu vou precisar questioná-lo, porque existe uma singularidade ali que está posta, e aí eu preciso repensar sobre isso, porque a flexibilidade do protocolo, ela é técnica, ela também é prevista dentro dos processos. Como eu falei para vocês anteriormente, o protocolo, ele é organizativo, ele não é determinista. Ele é para garantir acesso, ele não é para provocar exclusão, né, dos processos. Então, eu acho que quando a crise é do profissional, a gente geralmente vê que é uma falta de conhecimento técnico e legal, né, do que é a política de pessoa com deficiência, quais são os direitos que a pessoa com deficiência tem, quais são, né, as possibilidades, que não são privilégios, não é, de uma determinada pessoa, mas sim é uma posição, né, uma condição legal, uma condição de existência também. Então, que eu acho que o objetivo do curso é muito isso, né? É a gente entender todo esse processo, qual é a legalidade, o que é que diz de nós, o que é que diz do conhecimento que a gente precisa desenvolver. Então, pegando um pouco isso, não é? Eu acho que o objetivo do curso ele vai ampliar muito, não é, a capacidade de todo mundo aqui de estar bem, não é, para estar manejando esse processo. A gente também sabe que muitas vezes a crise profissional não apenas por falta de conhecimento técnico e legal, mas por uma experiência. Ele pode ter tido uma experiência, não é, ou com a família, ou com o vizinho, ou com amigos, de determinada situação que o levou, de alguma forma, a encarar com mais dureza, não é, uma situação de crise. E aí essa crise, e aí quando essa situação se revela profissional, ao invés de ele chegar junto, ele se afasta, ele rompe com o processo de potência que ele tem em abordar, porque ele de alguma forma ele se desorganiza. Então, através de uma experiência, a crise também pode ser profissional, uma experiência ruim. O preconceito também, não é? A gente tem essa questão da pessoa com deficiência, principalmente na condição dessas discussões de ser capacitista, essas discussões capacitistas ou não, ou seja, ela tem condições, ela pode, ela não pode, ela não deve. Então, às vezes é um preconceito instituído aí, não é? Em cima da pessoa, e que traz realmente uma crise para o profissional, porque aí o profissional ele não consegue manejar, porque rompe, aí trago o conceito de Labowski, né? Rompe com os conceitos rígidos que ele tem em relação à situação, e aí ele se esquiva ao invés de se aproximar, ele determina ao invés de cuidar e escutar. Pode ser também uma crise do profissional por questões de relacionamentos anteriores, ou questões de relacionamento com a instituição, ou questões de relacionamento com o colega de trabalho. E aí a gente vê que essas questões de relacionamento se transbordam na questão da crise que está ali posta, instituída para o profissional. E também, às vezes, é uma questão realmente de personalidade, não é? Tem pessoas que elas funcionam, né, numa perspectiva mais conservadora, e aí elas não se possibilitam, diante de um fenômeno novo, criar novas chances, criar novas possibilidades, e se colocam numa postura muito rígida
diante daquilo que ela não conhece, que ela não tem proximidade técnica e legal, né? Então, assim, várias questões levam a crise do profissional, não é, a não cuidar de uma crise que está ali presente, compreendendo que a crise não é só do outro, a crise pode ser instituída também pelo profissional que se depara, não é, com aquilo, com a situação nova, que rompe ao seu próprio equilíbrio enquanto profissional, né? Ou aos seus próprios conceitos anteriormente firmados. Então, se a gente puder pensar hoje nessa condição do profissional, eu diria assim, Giovana traz para a gente uma discussão muito importante, que é, diante do fenômeno novo, qual é a ética do cuidado? E qual é a ética que eu preciso desenvolver diante de uma crise, de uma situação de crise? Diante de um fenômeno novo, de uma situação de crise, em que eu não conheça, o que é que eu quero sustentar ali? Eu quero romper com aquela crise, não é, de um sujeito que está em sofrimento, não é, porque Giovana mostra isso, Giovana, a sensibilidade auditiva, aquele tumulto, mostra o quanto ela, no seu processo de sofrimento, se revela através do corpo, não é, através do que ela não suporta. Bem, se eu estou com Giovana na minha frente e eu vejo isso acontecendo, eu vou, diante de uma ética profissional, de uma ética do cuidado, eu vou favorecer que Giovana saia desse entorno e ela procure diminuir esse processo de sofrimento que ela está passando, ou eu vou permitir que ela continue sofrendo, angustiada, nessa cena de crise, onde na verdade, a crise se institui dentro de um cenário onde todo mundo está implicado, né? Então, eu acho que a grande pergunta como profissional, não é? E aqui não é julgando se a crise do profissional ela é danosa ou não, ela é possível, não é? E aí eu acho que se deparou diante de uma situação difícil, pensa a ética do cuidado, não é? Bem, meu papel aqui é para facilitar o processo de cuidado, ou meu papel aqui vai ser de sustentar um sofrimento alheio? Essa é a grande questão hoje que a gente procura pensar quando a gente se depara com a situação. E olhe, tem uma coisa que é muito importante, né? Como toda crise ela é única, à medida que a gente vai se deparando com crises, a gente também vai qualificando a nossa expertise profissional. Então, não corram do processo de crise, né? Vão conhecendo, vão entendendo, vão fazendo a abordagem, vão manejando, e aí vocês também vão criando e vão se entendendo que a cada nova crise que você se permite, não é, atuar e diminuir o sofrimento do outro, diminui também o seu processo de crise, porque você vai estar numa ética do cuidado, não é, numa ética compartilhada, numa disposição ao outro, não é? Então, para finalizar, pensando que vocês já estão no processo, né, de conteúdo bem avançado, eu sempre costumo falar essa frase do Antônio Neri, que eu gosto muito, que é preciso fazer uma verdadeira desconexão da realidade e das certezas para se refletir sobre as práticas. Então, tudo aquilo que a gente não conhece, que é desconhecido, que se aponta numa situação de crise, vamos fazer uma desconexão do que a gente entende até hoje, vamos se afastar, né? Nos afastar das nossas certezas e refletir como é que a gente pode fazer melhor essa prática. Eu tenho certeza que vocês, agentes de segurança, quando se depararem em uma situação de crise, principalmente com pessoas do espectro autista, vocês vão repensar esse modelo, não é, que vocês tinham antes, vocês vão repensar essas incertezas que essa crise pode gerar em vocês, e vocês, fazendo isso, vocês também vão repensar a prática e vão poder cuidar cada vez melhor. Eu não tenho dúvidas. Crise é, sobretudo, uma expressão de sofrimento. Se a gente olha a crise e a gente não percebe isso, a gente não consegue acessar o sujeito. Se a gente olha a crise como um processo de sofrimento e a gente diz assim, eu quero transformar essa cena de crise, esse sofrimento, em algo melhor, eu estou aí dentro do processo de ética do cuidado, eu vou evoluir muito como profissional da segurança pública. Muito obrigada e até a próxima.